Em 21 de novembro de 2024, a Rússia realizou o primeiro uso em combate na história da humanidade de um míssil balístico de alcance intermediário pertencente ao quadro de mísseis nucleares do país, o Oreshinik, lançando-o da região de Astrakhan contra a cidade de Dnipro, na Ucrânia, em uma operação combinada com mísseis Kinzhal e KH-101. O Oreshinik, derivado do RS-26 Rubes, é hipersônico com velocidade superior a Mach 10, equipado com até 6 ogivas MIRVs independentes, cada uma com submunições cinéticas, possivelmente inertes, tornando-o dificilmente de interceptar pelas defesas ucranianas e ocidentais. O alvo principal foi a fábrica ucraniana de Pivdemesh, um complexo de produção de foguetes e mísseis, em retaliação ao uso ucraniano de mísseis ATACMS dos Estados Unidos e Storm Shadow dos britânicos em território russo. Vladimir Putin confirmou o ataque como uma advertência nuclear ao Ocidente, enquanto Volodymyr Zelensky o qualificou como escalada grave, com os Estados Unidos sendo notificados previamente via canais de redução de risco nuclear. Posteriormente, Putin se encontrou com seu maior aliado, o ditador Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, afirmando que os sistemas também seriam implantados no país o mais breve possível, como primeira linha de defesa e dissuasão contra uma OTAN cada vez mais expansiva e assistência europeia aos ucranianos. Na quarta-feira, 17 de dezembro, durante reunião com alta cúpula militar, o próprio Vladimir Putin confirmou os temores ao anunciar que o novo míssil balístico intermediário Oreshinik estaria totalmente funcional em serviço de combate até o final do ano, com planos de implantação na Bielorrússia. A Rússia iniciou então totalmente a implantação do míssil balístico de alcance intermediário na Bielorrússia, tendo a Europa como alvo pretendido. A declaração de confirmação também foi feita pela inteligência de Oleh Ivashenchenko, chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Segundo ele, estamos acompanhando as medidas preparatórias para o destacamento do míssil balístico de alcance intermediário Oreshinik no território da Bielorrússia. A Rússia e a Bielorrússia estão desenvolvendo instalações militares para o lançador, sistemas de vigilância e comunicações, que são elementos do sistema Oreshinik. No entanto, até o momento, essas medidas ainda não foram totalmente implementadas, afirmou Ivashenchenko. Segundo ele, a Rússia tem capacidade física para instalar um lançador na Bielorrússia. No entanto, sem a conclusão de outros elementos do sistema, ele funcionaria apenas como uma maquete. O chefe da inteligência ucraniana explicou que mesmo que o Oreshinik seja implantado em território bielorrusso, o governo Minsk não terá direitos ou autoridade para usá-lo. O míssil balístico de médio alcance permanecerá sob o Sistema Único de Comando e Controle das Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia. Então isso significa que a Rússia estaria respeitando o acordo de não proliferação nuclear assinado em 1968? Sim, na interpretação predominante e na prática estabelecida, baseando-se no artigo 1 do Tratado TNP, que proíbe estados com armas nucleares de transferir armas nucleares ou controle sobre elas a estados sem armas nucleares. A mera implantação de mísseis de dupla capacidade em território de um aliado, sem transferência de ogivas nucleares ou controle operacional, não viola o tratado, especialmente se o comando permanecer com um estado nuclear como a Rússia. Segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, a instalação do míssil Oreshinik na Bielorrússia é motivada pela intenção da Rússia de intensificar a chantagem contra a Europa e os países europeus, bem como de proteger o sistema de ataques, uma vez que a instalação dessa arma na parte europeia da Federação Russa a tornaria um alvo legítimo para as forças de defesa da Ucrânia. Isso significa que Putin terá mísseis com capacidade nuclear que podem atingir qualquer lugar na Europa, viajar a mais de Mach 10
e burlar as defesas europeias existentes, implantados a cerca de 60 quilômetros da capital Minsk. O Oreshinik é baseado no ICBM RS-26 Rubis da Rússia, capaz de carregar até 6 múltiplos veículos de reentrada com alvos independentes MIRVs, com cada uma dispersando submunições. Segundo a inteligência ucraniana, o destacamento do míssil Oreshinik no território da Bielorrússia é uma ferramenta de pressão máxima, principalmente sobre a União Europeia e a OTAN, não sobre a Ucrânia. Tal movimento permitiria à Rússia expandir sua capacidade de realizar um ataque surpresa à capital de qualquer país europeu e reduziria significativamente o tempo de voo do míssil em comparação com os lançamentos do campo de testes russo de Kapustin Yar. Porque a implantação é um risco para a Europa, o chefe das forças de mísseis da Rússia afirmou que o míssil Oreshinik pode atingir toda a Europa em pouco tempo, 11 minutos até a Polônia e 17 minutos até a sede da OTAN em Bruxelas. Em resumo, enquanto o míssil for controlado exclusivamente pela Rússia, sem ogivas nucleares transferidas permanentemente ou controle compartilhado, a implantação não constitui violação do Tratado TNP. No entanto, isso aumenta tensões regionais e é visto como uma medida de dissuasão contra a OTAN. Sinta-se à vontade em visitar a minha loja de camisetas através do site reserva.inc/área militar, a única forma de apoiar o meu trabalho, de analisar os principais acontecimentos em geopolítica e defesa.